Thank you. Thank you. Thank you so much. Graça e paz, amados. Paz do Senhor, então. Quantos estão prontos para dar mais um passo para dentro do sustento da fé? Abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Pessoal que nos assiste pela internet, sejam bem-vindos a essa comunhão no Espírito diária que temos quando ministramos ao Senhor juntos e somos ministrados por Ele, pela Sua palavra. Aleluia. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Quem achou, diga amém. Queridos, antes de eu começar a palavra, deixa eu te dar uma exortação. Fique muito atento hoje, amanhã e quarta, porque o que Deus vai derramar aqui poderá ser tudo o que você está precisando nos últimos tempos. Deixar de se sustentar e aprender a ser sustentado dentro do seu espírito. Amém? Elias é um homem que tem muito a nos ensinar sobre isso. 1 Reis 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Duro, muito duro. E então veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite. Diga, torrente de Querite. Fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. E os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e Elias bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Amados, Elias é um tipo da igreja dos últimos dias. A igreja que será arrebatada. A igreja que não passará pela morte. A igreja que ouvirá o som da trombeta e num abrir e fechar de olhos seremos transformados. E esse corpo sairá da corruptibilidade para a incorruptibilidade. Então esse homem é um homem que tem em si uma projeção profética. Tem em si uma luz de como nós devemos viver nesses dias que antecedem o arrebatamento da igreja. Eu não sou daquele tipo que põe data para as coisas. Sou muito cauteloso, escatologicamente falando. Ainda que eu tenha a minha escatologia, a minha teologia, mas o que importa, na verdade, é vencermos como Elias venceu nesse tempo. O que importa é que nós estamos vivendo um tempo parecido com o tempo de Elias, porque Acabe se casou com Jezabel na igreja do Senhor, e hoje existe um espírito de Jezabel sobre
o governo da casa do Senhor. O que é o espírito de Jezabel? Em outras palavras, é um espírito de controle, é um espírito de domínio, é um espírito de idolatria, é um espírito que assassina as crianças, é um espírito que estabelece outro Deus no meio do povo de Deus. Mas Elias representa aqueles 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Então, em primeiro lugar, você precisa aceitar o que o Espírito Santo está falando com você. Note, aqui a orientação foi clara: vá para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Esconde-te. Você vê que Deus disse: olha, você vai para tal lugar e lá você se esconde. Você vai beber da torrente. Então, não tem como, irmão, hoje você vencer os principados e potestades que têm sido liberados do inferno contra nós, se você não for alguém escondido no Espírito. Não basta ir para a torrente de Querite, que tipifica o Espírito Santo. Lá na torrente você precisa se esconder. Ele disse: vai para a torrente. Muitas vezes nós perdemos esse detalhe. Nós apenas observamos o profeta indo para a torrente de Querite. Mas Deus disse: vai e lá se esconde. Ou seja, eu vou me guardar no Espírito Santo através da oração em outras línguas. Eu preciso ser sustentado nos próximos processos que eu passarei, até que um carro de fogo me tome. Então eu preciso ouvir Deus especificamente. E a orientação de Deus para Elias é a palavra profética para aqueles que vencerão nesses dias: esconda-te. Esconda-te. Tenha sua vida secreta com Deus. Tenha sua vida privada com Deus. Tenha sua vida particular com Deus. Tenha os seus trejeitos com Deus. Tenha o seu sotaque com Deus. Tenha a sua intimidade com Deus. Desenvolva as suas maneiras com Deus. Deixa Deus ser real. Deixa Deus ser presente. Não apenas beba da fonte, mas se esconda nela. Não apenas beba da fonte, mas se esconda nela. Ao ponto de quem passar pela fonte não veja você, veja a fonte. Lá na frente, Obadias disse para Elias: olha, não teve canto desse universo que o meu Senhor não mandou alguém atrás de você, mas você não foi encontrado. Você percebe que durante aqueles 3 anos de seca, foram ao mesmo tempo 3 anos de intensa procura do cara que tinha fechado o céu. Porque Elias disse: não vai chover, enquanto eu não disser que vai. Então Acabe, conhecendo o poder de Deus na vida de um profeta, Acabe colocou a nação atrás de Elias para que ele desfizesse aquela palavra e trouxesse chuva para Israel. Só que o nosso negócio não é com Acabe, irmãos. Por que o nosso negócio não é com Acabe? Porque nós não temos compromisso com um sistema que é governado por Jezabel. Nós não temos compromisso com um sistema que compra as pessoas. Nós não temos compromisso com um sistema que vende as pessoas. Paulo disse: farão comércio de vós. Então quero te dar uma palavra, meu irmão: se esconda num nível em que você nunca é vendido. Sabe que você não tem um preço que interfere do seu relacionamento com Deus. Que você não tenha uma possibilidade de não ir para Querite.
que você não tem uma escolha, a não ser ir para Querite e em Querite se esconder na fonte. Segundo lugar, prepare-se para o improvável. Primeiro lugar, aprendam a vida secreta através da oração em línguas. Segundo lugar, aprenda a improbabilidade. Ou seja, os corvos são animais extremamente egoístas. Os corvos são aves de rapina, que eles não dão carne para ninguém. Eles tiram, eles roubam. São aves ladras, são aves que roubam, que tiram. Mas Deus de alguma maneira mudou a natureza daqueles corvos. E o que era improvável se tornou tangível, se tornou acessível. Então, se abra para o inesperado, se abra para pessoas que você ainda não conhece, se abra para dimensões que você ainda não entrou, se abra para aprender verdades que você não aprendeu ainda, se abra para mergulhar um mergulho mais fundo. Não seja soberbo, porque você já ora em línguas 4 horas por dia. Não seja soberbo, porque você já escreveu 3, 4, 5, 6 livros. Não seja soberbo, porque o seu ministério hoje está tocando nações. Seja alguém alimentado por corvos. Ou seja, deixe a improbabilidade acontecer. Como que um corvo carniceiro que tira, eles ficam lutando entre eles para quem vai comer a carniça, quem vai comer a comida, eles brigam entre eles. Como que agora esses corvos estão tão comportados e tão disciplinados e tão constantes? Porque aqui diz que era de manhã e de tarde. Quando você entra na improbabilidade de Deus, você está se movendo num tipo de fé que trará para você o inesperado. Agora, prepare-se para o inesperado, porque ele virá. Mas o inesperado não virá como a sua alma está programada para recebê-lo. O inesperado virá como Deus quer que ele venha. Mais do que a coisa ou a pessoa, você tem que discernir Deus por trás da situação. Mais do que o corvo, você tem que olhar para o Senhor, que está suprindo você com carne e com pão. Mas nós somos doutores em espantar os corvos que não devem ser espantados. Nós somos doutores em olhar para aquela carne e para aquele pão e pensar assim: isso não pode ser de Deus. Nós somos doutores em olhar para aquela circunstância e dizer: tudo bem a fonte, tudo bem me esconder, mas ser servido por corvos? Não, eu não vou me humilhar tanto. Ser servido por uma ave de rapina? Querido, se Deus quiser usar quem Ele quiser na tua vida, Ele vai usar. Se Deus quiser abrir uma porta para você e Ele quiser usar o abacaxi da cidade para abrir aquela porta, Ele vai usar. Se Ele quiser usar, Ele vai usar. Com Noé, os corvos não funcionaram, mas com Elias funcionou. Deus não é Deus de regras, Deus é Deus de inspiração. Deus é criativo, Deus é inspirador, Deus é aventureiro, Deus é soberano, Deus é alegre, resolvido. E Ele estabelece, quando Ele estabelece, estabelecido está. Então aprenda a não fugir do que Deus está estabelecendo. Pelo contrário, ande no que Deus está estabelecendo.
perca a sua referência de alegria e bem-estar nas coisas circunstanciais e ganhe referência de alegria e bem-estar em estar fazendo o que Deus disse para você fazer. Caminhe na fé até que alegria para você seja obedecer a Deus. Alegria para você seja estar em Deus. Alegria para você seja ver Deus descer sobre o povo, Deus mover-se. Ele disse para Acabe: o Deus perante cuja face eu estou. Sou o morador de Gileade, sou um tesbita. Rapaz, não vai chover até que eu diga que chova. Elias não era um homem conhecido aqui, diz. Então Elias o tesbita, ele não era conhecido aqui, mas depois de 3 anos sem chuva, ele se tornou o homem mais famoso do império. Porque todos sabiam que parou de chover o dia que aquele profeta falou com Acabe. Terceiro lugar, entenda que Querite é um lugar que Deus te leva para aparar as arestas. Se você está desejando algo via concupiscência dos olhos, Deus precisa parar isso. Se você está desejando algo via concupiscência da carne, Deus precisa parar isso. Se você está planejando algo via soberba da vida, Deus precisa parar isso. Deus precisa aparar. A palavra querite no hebraico significa cortante. É um lugar onde Deus vai cortar. É um lugar onde Deus vai podar. É um lugar solitário. Em Sarepta, ele esteve com a viúva. No caminho para Horebe, ele esteve com os anjos. Vamos falar sobre isso amanhã e depois. Mas aqui ele estava solitário. Quando Deus começa a te aparar, quando Deus começa a podar a soberba, a vaidade, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, aquela vaidade que compete com a ousadia da sua fé, aquela coisa ruim que está obscurecendo a sua simplicidade, aquela coisa escura que está tomando lugar de uma ousadia que você precisa. Muitas vezes você está tão focado em romper na fé que você não percebe que algumas coisas simples da carne é que estão te impedindo. Você está tão focado na vitória, você está tão focado em vencer, que você está perdendo o que Cantares fala sobre as raposinhas que devastam o vinhedo. Você venceu o leão, venceu o urso, venceu o gigante, mas uma raposinha que derrubou Davi nunca foi um gigante. Que derrubou Davi nunca foi um grande exército. Davi nunca perdeu uma guerra, nunca. Mas Davi caiu por causa das raposinhas. E a oração em línguas, ela traz as raposinhas para fora. A oração em línguas manifesta as áreas escuras que estão roubando a sua ousadia, roubando a sua intrepidez, mantendo você no medo, mantendo você na timidez espiritual. Amados, a timidez espiritual é fruto de uma área escura que está te bloqueando, que vem da carne e que precisa ser mortificada através da oração em línguas, que precisa morrer. Que se você deixar querite operar, a palavra operar, a espada operar, Deus vai arrancar o que está te impedindo de receber. Então muitas vezes você quer tomar posse de algo enquanto Deus quer cortar algo. Porque as bênçãos de Deus, elas são muito mais
manifestativas do que recebidas de uma maneira mística. Elas vêm, elas acontecem. De repente, Elias o tesbita aparece. Da onde que veio esse cara? Da onde que veio essa porta? Puxa, e agora? De manhã e de tarde? Eu estou tendo que me humilhar e ser alimentado por corvos. Aves que eu deveria espantar, eu preciso receber delas. Ou seja, pessoas que você deveria virar as costas, pessoas que você deveria virar a sua cara, pessoas que você deveria julgar, pessoas que você deveria condenar. O Senhor te diz: são essas que eu vou usar na sua vida. Porque você está tão envolvido no fato de que a palavra profética se cumpriu e parou de chover. Você é o cara da profecia. E Deus não vai mudar isso, porque você é o cara da profecia. Mas você está tão envolvido com isso que você esqueceu de receber os corvos que Deus está enviando. E não tente espiritualizar aqui, é corvos mesmo. Não espiritualize quando Deus não está espiritualizando com você. Ainda que o que Ele está fazendo é espiritual, é santo, porque tudo que Deus põe a mão é santo. Então prepara-te para o improvável. E não deixe as concupiscências roubarem o seu discernimento. Eu preciso repetir isso. Prepara-te para o improvável e não permita que as concupiscências bloqueiem você de ser, nesse caso, humilde. Deus, eu não estou entendendo porque o Senhor está usando um corvo, mas eu recebo. Podia ser uma águia, podia ser um leão, podia ser um touro, podia ser... Deus, eu não estou entendendo. Eu sei que toda manhã e toda tarde a minha barriguinha enche. Toda tarde eu sou ministrado em Querite. Eu passo o dia bebendo, mas durante 2 períodos eu passo comendo. Agora, irmãos, por que pão e carne? Porque é uma fase da sua vida que você não está totalmente definido. Carne fala do átrio. Pão fala do santo lugar. Em Querite ele recebeu carne e pão. Em Sarepta ele só recebeu pão. Não tinha mais carne. E no caminho para Horebe ele não recebeu nem carne e nem pão. Ele recebeu o pão do céu. Nós vamos chegar lá até quarta-feira. Carne e pão significa que você ainda não está inteiro no negócio. Por isso Deus te escondeu. Você ainda não está 100% resolvido por dentro. Ainda que você profetizou e aconteceu. Ainda que Deus te usou. Mas ainda tem pão e tem carne. Tem alma e tem espírito. E Deus permite, com muito amor e misericórdia, que você ainda se alimente de carne e de pão. Deus ainda permite, mas eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer: seus dias em Querite estão contados. Porque
Querite é cortante, ele vai cortar a carne, ele vai cortar o prepúcio, ele vai circuncidar, ele vai arrancar aquilo que me impede de crer. Crer é receber, mas eu preciso ir para Querite. Note, irmãos, enquanto Deus tratava com Israel, Deus tratava com o profeta. Enquanto Deus disciplinava a nação, Deus disciplinava o homem Elias. Enquanto Deus ensinava a nação, Deus ensinava o seu servo. Deixa eu te dar uma palavra. Deus é o Deus da coletividade, mas Deus é Deus da individualidade. Deus se move na congregação dos santos, mas Deus gosta de te esconder e te levar por um caminho onde você ora em línguas e bebe da fonte, e tem revelação, e é fortalecido, e se enxerga. Mas Deus também gosta de enviar os improváveis, porque é através das improbabilidades que você verá carne e espírito, e você poderá ter discernimento daquilo que está ofuscando os seus olhos espirituais, daquilo que está ofuscando a sua fé, daquilo que parece santo, mas é pecaminoso, daquilo que parece celestial, mas é terreno, daquilo que parece ser Deus, mas é do diabo, aquilo que parece ser espiritual, mas é carnal. Mas Ele manda os corvos, e você vai comer isso, até que a fonte se seque. E aí é que muitos não entendem. Por que a fonte secou? A fonte secou porque eu preciso tirar você do tempo da carne. No lugar da carne eu vou colocar o azeite, porque a viúva só tinha azeite e farinha. A viúva não tinha carne. A viúva tinha azeite e farinha. Por que eu sequei essa fonte? Porque agora eu estou cortando o prepúcio, eu estou te circuncidando, eu estou arrancando a velha natureza, eu estou matando o seu velho homem, eu estou levando para uma dimensão em que você não precisará da proteína da carne, do empuxo da carne, do entusiasmo de uma alma energizada em fazer as coisas. E eu vou promover você de corvos para uma viúva. Já que você aceitou os improváveis, eu vou te mandar uma improbabilidade maior ainda. Pai, eles não entenderam, eu vou repetir. Já que você topou a parada comigo, lá em Querite, eu vou te mandar para um desafio maior. Vou te levar para uma casa de uma mulher que não tem nada, versus nada, a não ser o seu filho, e o último bocado de farinha, e o último bocado de azeite. E eu vou te ensinar que do pouco eu faço muito. Eu vou te ensinar que de uma viúva eu sustento um ministério profético. O ministério profético dos últimos dias não será sustentado por grandes empresários, não será sustentado pelo sistema religioso. O ministério profético dos últimos dias será sustentado por viúvas espirituais, entre aspas, homens e mulheres que perderam a cobertura natural de um marido, a proteção natural de um marido, a provisão natural de um marido, o trabalho natural de um marido, homens e mulheres que não têm mais nada nessa terra a não ser Deus.
Você acha que eu vou deixar um grande empresário me substituir na sua vida? Diz o Senhor. Você acha que eu vou permitir um homem tomar o meu lugar na tua vida? Você acha que eu vou te colocar fora do desconforto da fé? A fé, ela tem um desconforto santo. A fé tem um desconforto santo, porque a águia tira as penas do ninho, desfaz o ninho, fica só aquelas pontas, e a águiazinha não é mais gostoso dormir ali, não é mais confortável estar ali, não é mais, porque é tempo de voar. Falta de conforto é uma revelação que chegou o seu tempo de voar. Falta de conforto é apenas um sinal que chegou o seu tempo de voar. Ah, está tão ruim. Não, está tão oportuno para grandes voos. Nenhuma tempestade é ruim para quem tem as asas da grande águia. E Apocalipse diz: eu vou dar à mulher as asas da grande águia. O Espírito Santo está pedindo para me contar um segredo para vocês. E vai ficar registrado na internet para sempre. Eu sonho muito que eu estou voando. Muito. Quando eu digo muito, não é todo dia. Mas volta e meia eu estou voando no sonho. E eu sei no sonho como eu vou, que é pelo poder do meu espírito, vencendo a gravidade do meu corpo. Eu sinto no sonho o meu espírito levitando o meu corpo e fazendo ele voar. Mas eu sempre voei sozinho. Em todos os meus sonhos. Esses dias agora eu sonhei. E eu estava voando, mas apareceu uma mulher voando no meu sonho. Isso nunca tinha aparecido. Eu sempre voava solitariamente. Mas agora apareceu uma mulher. Deus está levantando os 7.000 que não se dobraram. Deus está levantando uma igreja que vai voar. Deus está falando assim: não é só você, Heber, não é só você, Clóvis, não é só você, Paulo, não é só você, Hudson. Eu estou levantando a minha noiva, eu estou ensinando minha noiva a voar, voar, voar. Eu não sei quantos sonhos eu tive, até que aparecesse alguém que também estivesse voando. Então, querite significa cortante. Ou seja, eu estou deixando você comer essa carne porque você é criança. Você ainda brinca no playground do Evangelho. Você ainda joga videogames ao invés de lutar contra principados e potestades. Você faz de conta que está atingindo o inimigo. Mas eu não fiz de você um faz de conta. Eu fiz de você uma bazuca. Eu fiz de você uma bomba atômica. Eu fiz de você um problema para o inferno. Eu fiz de você uma enxaqueca para Satanás. Eu faço de você uma insônia para o diabo. Pastor, o espírito não dorme. Pois é, imagina o problema que você é para ele. Então, em primeiro lugar, hora após hora, para beber do Espírito. Segundo lugar,
aceite as improbabilidades e se humilhe diante do que Deus está trazendo para ser suprimento na sua vida. Terceiro lugar, entenda que Deus está cuidando de você em Querite, mas essa fonte vai secar, porque tem pão e carne, e a carne tem que sair. A carne tem que sair. A carne precisa ser mortificada. A carne precisa ser calada nas minhas emoções. A carne precisa ser emudecida na minha vontade. A carne precisa ser confundida na minha mentalidade. A carne precisa ser cortada. Por isso, uma viúva te aguarda. Ou seja, uma condição de maior dependência do que a de Querite. Porque em Querite, ele tinha a fonte. E chegou um tempo que ele sabia que os corvos viriam. Ficou assim, normal. Toda vez que fica normal, Deus muda você de dimensão. Você não está sendo treinado para o tempo, você está sendo treinado para a eternidade. Normalizou? Agora eu vou secar a fonte. Senhor, mas estava tão bom. E aí a gente começa a viver um saudosismo. E se você não mergulhar na oração em línguas, o saudosismo se transforma em prisões religiosas que tornam-se ideias humanas que dão a você uma falsa certeza do que você tem que fazer. Você não tem mais discernimento. Você tem falsas ideias humanas. Você não tem revelação. Você tem revelamento. Você não tem a voz. Você tem o eco. Você não tem a voz, você escuta vozes. Hoje você crê de um jeito, amanhã você já crê diferente, depois de amanhã já é outra coisa, e semana que vem tem que ser outra coisa e outra coisa. E se a religião não fazer um entretenimento com você, você sai daquela igreja e vai para outra. Porque o entretenimento daquela igreja não agrada mais a sua alma. Você não está numa guerra vencendo o diabo. Você está no playground sendo agradado pelo homem. Mas eu quero te dar uma palavra. Essa fonte vai secar. Mas eu vou ficar em Querite, porque eu tenho uma aliança, sou fiel. Eu sou filho de Querite. Ok. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. E aí? Tem água não? É porque eu vou ficar aqui é o meu lugar. 15 dias, eu estou quase morrendo. Eu já ordenei uma viúva que te sustente. Note, ele falou, eu ordenei aos corvos. Deus já tinha conversado com os corvos. Deus sempre chega na frente do seu problema. Ele disse, eu ordenei uma viúva. Você acha que quando Elias chegou na casa da viúva, ela já não estava esperando ele? Ele disse, eu ordenei uma viúva que te sustente. Deus não te chama sem antes te capacitar. Deus não te põe numa guerra sem antes te munir com todo o arsenal para vencê-la. Claro que a viúva entrou na alma por um momento e disse, olha, eu só tenho um pouquinho de pão aqui, um bocado de azeite, mas nós vamos comer e vamos morrer.
Ela não devia ter dito isso, ela devia ter dito: vem, profeta, porque Deus falou comigo. Nem você nem eu sabemos como. Mas nem precisa falar, profeta, porque eu vou fazer primeiro para você. Porque Elias disse para ela: faça o pão primeiro para mim. Nós vamos falar sobre isso amanhã. Faça o pão primeiro para mim, depois para vocês. Mas não vai sobrar. Faça para mim primeiro. Amanhã é o dia de você aprender a fazer primeiro para o profeta, para o Espírito Santo. Amanhã é o dia que você vai entender que se você entregar para o Espírito Santo o que ele precisa, ele vai fazer o milagre que ele pode fazer. E o que ele precisa é tudo. Nós somos o povo do tudo. Jesus não se pendurou na cruz com 80% de chances de me salvar. Jesus não foi pendurado na cruz com 90% de chance de me perdoar. Jesus tinha 100% de poder redentivo na sua morte. E o pecado não tem domínio sobre mim. A doença não tem domínio sobre mim. O mundo não tem domínio sobre mim. Nenhum espírito maligno tem domínio sobre mim. Sarepta, lá vai Joe. Querido, pare de construir catedrais em Querite. Pare de construir monumentos em Querite. Pare de construir postes ídolos em Querite. Pare com esse saudosismo religioso. Eu vou fazer aqui um monumento para o tempo em que eu bebi e eu comi dos corvos. Eu vou fazer a igreja do Santo Querite. Deixa eu te falar uma coisa. Não faça nada, só saia daí e vai para outro lugar. Não perca tempo construindo algo em que Deus já não está mais. Não perca tempo construindo algo onde Deus não está mais. Não, mas nós temos que preservar a nossa história. Eu não, minha história está em Cristo. Eu não quero preservar a minha história. Eu quero esquecer do que ficou para trás. Porque o que passou, passou. Eu não sou preso no passado. Eu sou cativo de um propósito. Então levanta as suas mãos, diga bem forte: a fé me sustenta em Querite, porque eu oro em línguas e bebo da fonte. Recebo a improbabilidade. Respeito o que Deus está fazendo. Tenho discernimento e me sujeito. Tenho discernimento e obedeço. Tenho discernimento. E quem vai ter que sair é a carne, não o espírito. E quando a fonte secar, eu não vou brigar com Deus nem com você. Não vou ficar decepcionado com você porque determinada fonte secou. Porque minha vida não está nas suas mãos. Por que eu me decepcionaria com o meu pastor? Só se a minha vida estiver nas mãos dele. Por que eu me decepcionaria com alguém? É porque eu criei uma expectativa no homem. As pessoas existem para você amar elas, irmão.
Elas não existem para você ser amado por elas. Elas existem para você amá-las. Mas por que que ele não faz? Porque ele não tem para dar, criatura. Já que ele não tem para dar, vai lá e põe a semente. Já que ele não tem para dar, semeia na vida dele. Você quer ser abraçado? Abrace. Você quer ser beijado? Beije. Você quer receber? Dê. Plante em quem não tem, que vai nascer. Agora, entenda que quando você planta, a semente não brota na hora. Isso é magia. Não, você planta, aí todo mundo fala, tá vendo? Eu abracei o meu marido, eu dei um beijo nele, eu falei que eu o amo, e ele deu uma risada na minha cara. Tá vendo? A fé não funciona. Ah, mas é claro, você plantou a semente e agora já quer colher. Você vai regar a semente. Você vai cultivar a semente. Você vai continuar praticando aquela palavra. Até que de onde não existe, você enxerga. Você é um transformador de gerações. Porque você planta em quem não tem. Você planta perdão, você planta amor, você planta dinheiro, você planta tempo de qualidade, você presenteia, você planta um abraço, você planta um sorriso, você planta um livro, uma Bíblia, você planta uma visão de vida no Espírito. Como valeu a pena ter semeado esses 20 e tantos anos e hoje está colhendo o que eu estou colhendo. Por todos os cantos do país eu estou colhendo. De pessoas que eu nunca vi pessoalmente eu estou colhendo. O problema é que você põe a semente, planta, joga a terra, no outro dia você vai lá e abre a terra. Eu acho que a semente está mal posicionada. Joga uma aguinha, sol, beleza. Amanhã cedo eu estou aqui de novo. Aí você volta lá. Anything. Nada. Acho que tem que pôr a semente de cabeça para baixo. Aí nasce o ministério da semente. Porque o cara se envolve tanto com aquilo que ele queria um nome para aquele ministério. Mas os céus chamam isso de obras mortas. Ele diz que depois que o homem semeou, ele foi dormir. Quantas coisas você está colhendo hoje que você plantou anos atrás? Nossa, hoje eu tenho um pai na fé. Talvez você honrou um pastor lá atrás que te pisou, que te humilhou. Um pastor que... Mas você honrou ele, você semeou na vida daquele pastor. E hoje você tem um pai na fé. A colheita veio. Você nunca perde em entregar para o Espírito Santo o que Ele está te pedindo. Você nunca perde em entregar para o Espírito Santo o que Ele está te pedindo. Se Ele está te pedindo, você não está perdendo, você está investindo. Não é perda, é investimento. Então hoje nós passamos por Querite, amém? Amanhã nós vamos para Sarepta. Quem trouxe a sua oferta pode colocar aqui, graça e paz. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.